Chegou o momento agora da participação do nosso bispo Dom Vilar no nosso programa Questão de Fé com Alegria, que recebemos então hoje Dom Vilar, que vai hoje falar para nós sobre a missão, né, Dom Vilar? Sim, a missão deste tema do 11º domingo do tempo comum. Quero dar meu abraço aqui a todos os nossos espectadores da TV Direta, todo o pessoal de Mococa e região, meu grande abraço neste momento. Hoje estamos refletindo sobre a missão. Neste 11º domingo do tempo comum, vemos como a liturgia nos fala que Deus tem um plano de salvação para todos nós, mas Ele não realiza este plano sozinho. Ele sempre precisa de nós, precisa de nossa participação. Por isso, Ele chama a cada pessoa e Ele envia para esta missão. É o que nós vemos na palavra de Deus, nos profetas e em todos os chamados que Jesus realiza. O texto do Êxodo, capítulo 19, versículos 3 e seguintes, fala da missão de Israel. Deus escolhe Israel como o seu povo. Ele propõe levar as promessas messiânicas a todos os povos. Deus fala a Moisés desta aliança no Monte Sinai. Se escutardes a minha voz e fordes fiéis à minha aliança, sereis meu povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa. O povo aceita esse compromisso e embarca na aventura da aliança com Deus. Esse povo será sinal de Deus no meio dos povos e a figura do novo povo de Deus, que será a igreja. E o texto de Romanos, no capítulo 5, versículos 6 e seguintes, apresenta a missão de Jesus, que foi o enviado do Pai como cabeça da igreja, do novo povo de Deus, o povo eleito, a igreja. A sua missão foi testemunhar o amor de Deus pelos homens, e a igreja tem esta missão no mundo de hoje. O texto de Mateus, no capítulo 9, dos versículos 36 e seguintes, nós vemos a missão dos 12 apóstolos que Jesus escolhe no famoso sermão apostólico. Mateus apresenta Jesus, que anuncia o reino por palavras, por obras, descreve o chamado e o envio dos 12 apóstolos em missão. Eles deverão continuar o projeto de salvação que Deus fez em Jesus para toda a terra. É um manual do missionário cristão que define os conteúdos do anúncio e as atitudes fundamentais do missionário em 3 passos: a realidade do povo, o envio dos 12 e as orientações que recebem. Primeiro, a realidade. Jesus vê as multidões cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor e diz: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários. Ele expressa assim a sua preocupação diante das necessidades pastorais daquele povo e lembra que a iniciativa da missão é do Pai, a quem devemos nos dirigir pedindo operários. Segundo passo é que ele chama os 12 e os envia em missão. Os critérios desta escolha é sempre um mistério, difícil de compreender e explicar. O número 12 recorda as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos do Cordeiro são o novo povo de Deus. E é um símbolo desta realidade global, total, que representa todos nós também, povo escolhido. Somos chamados a nos libertar e somos enviados a libertar. O que nós recebemos, experimentamos, nós devemos repassar. A missão confere o poder de expulsar os demônios, curar os doentes, lutar contra tudo o que destrói a vida e a felicidade da pessoa humana. Deus chama cada um pelo nome, por isso cada nome
dos apóstolos é ali citado e leva depois a viver comunidade e igreja para a missão que nós podemos dizer que é missão individual e é missão também comunitária. O terceiro aspecto é justamente o da missão. E para isso Jesus dá as recomendações. Afirma que os primeiros destinatários da missão são os judeus, herdeiros da aliança recebida no Monte Sinai. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem é o anúncio missionário de que o reino de Deus está próximo. Os sinais da presença de Deus serão os gestos concretos de libertação, como curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Enfim, Jesus orienta que a missão exige gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. O Evangelho, portanto, não deve ser cobrado. Ele não é vendido, é gratuito. O que de graça recebemos, devemos dar de graça. O que Jesus diria ao ver a realidade de hoje a ser evangelizada? Nós vemos multidões cansadas, abatidas como ovelhas sem pastor. E Deus precisa de gente para continuar a sua obra de salvação. Temos consciência de que hoje nós somos enviados em missão e que os 12 somos nós. Deus continua levando a igreja a esta missão. Ele continua salvando, mas nós devemos ser os instrumentos, as pessoas responsáveis para levar a palavra e os gestos de salvação. Qual é a missão do discípulo de Jesus hoje? É lutar contra tudo que escraviza a pessoa humana e a impede de ser feliz. Hoje há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte, e a missão do discípulo de Jesus é contestá-las, é desmontá-las. Diante de tudo o que gera escravidão, opressão, sofrimento, a nossa missão de discípulos de Jesus é denunciar e recusar estes males. Diante da corrupção, da exploração que gera miséria, marginalização e exclusão, nossa missão de discípulos é combatê-las. O anúncio e ação salvadora de Jesus deve estar presente nos discípulos em qualquer lugar onde houver um irmão vítima da escravidão e da injustiça, no sofrimento e na opressão. Cheios de fé no amor de Cristo, hoje, com esta celebração, renovamos a nossa missão, o nosso compromisso evangelizador, procurando transmitir a paz, a alegria, a coragem, a esperança, o otimismo a quem vive abatido, frustrado, desesperado. Devemos ser sinal do amor e da ternura de Deus para quem vive sozinho, vive marginalizado. Assim, confortados pelas palavras e pelos sinais do reino que nos envolve, vamos combater tudo o que serve para promover os nossos interesses mesquinhos, individualistas, a nossa pessoa em si mesmo, os nossos esquemas de realização pessoal. Diante de tantas ovelhas cansadas e abatidas sem pastor, digamos e assumamos que Cristo pode contar conosco. Sigamos o apelo do Mestre e roguemos ao dono da messe para que envie muitos operários para a sua messe. Digamos o nosso sim, como disseram a Virgem Maria, os apóstolos e todos os santos em todos os tempos e nos nossos dias hoje, chamados a ser discípulos missionários. Deus abençoe a todos os que nos acompanham nesta reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.